Você que já me acompanha sabe que aqui neste canal já falei sobre o período renascentista, já falei sobre todas as confidências barrocas, inclusive gravamos vídeos lá, maravilhoso Museu de Arte Sacra de São Paulo, que vale sempre a pena visitar. E hoje eu quero falar com você sobre o período que veio logo depois do período barroco, que é o período clássico, o período do classicismo, ou também chamado na literatura de arcadismo. O período clássico, ele é compreendido logo depois do período barroco e as suas reminiscências, como o rococó, por exemplo. O rococó faz uma ponte entre o barroco e o classicismo. O classicismo também, na literatura, é chamado de arcadismo. Nas artes plásticas, de neoclassicismo. Mas na história da arte e também na história da música, se a gente falar em período clássico, a gente está falando do mesmo período. Bom, foi uma época de muitas transformações para a humanidade. Transformações políticas, transformações de pensamento, transformações sociais. E através de alguns exemplos, eu vou procurar mostrar para vocês o que foi esse período tão rico aí, basicamente do século XVIII, né? Da segunda metade do século XVIII, onde teve o seu apogeu, vamos dizer assim, tá? Até o final dele, que a gente pode citar como o final do começo do século XIX. Então, esse período clássico, né, ele teve grandes desenvolvimentos. Um dos mais importantes dele, eu poderia citar, que foi o quê? A ascensão da burguesia. Tá? Vamos pensar que burguesia, muitas vezes, você pode pensar nela como um tom pejorativo. Não, burguesia não tem um tom pejorativo. Por que o nascimento da burguesia ocorreu nessa época? Vamos pensar do que veio para trás. E também agora do período barroco. O período barroco foi uma época o quê? Do absolutismo, onde cada rei, né, cada império, cada reino tinha lá o seu imperador, o seu comandante, né, e muitas vezes ele é que ditava as regras, as normas, as leis. Então, por isso que a gente fala em Estado absolutista. Com essas novas mudanças de pensamento e que vão atingir o seu ápice na Revolução Francesa, lembra? Que foi assim que aconteceu com o rei Luís XVI e Maria Antonieta, vocês sabem da história, foram decapitados e tudo mais, mas a Revolução Francesa mudou essa nova forma de ver o mundo. Estou falando também do início do iluminismo. Iluminismo, racionalismo. Iluminismo, racionalismo, isso tudo tem a ver com uma grande fonte de matéria para esse período clássico. Enquanto o barroco foi um contraste em dualidades, né, do antropocentrismo, ou seja, do homem versus Deus, do antropocentrismo versus o teocentrismo, né, o período clássico ele vai ser mais racional, será um pouco mais prático também. E também, de uma certa forma, ele vai valorizar sentimentos de origem. O que eu quero dizer com isso? Depois de um certo êxodo rural para as grandes cidades, por conta também dessa ascensão burguesa que eu disse agora, né, o ser humano começa a sentir um pouco de saudade, né, da sua vila, do seu vilarejo, da sua aldeia que ficou lá para trás. Então, meio que naturalmente, pintores, compositores, escritores começaram a valorizar o quê? A natureza. Hoje parece óbvio para a gente falar de natureza, recursos naturais, mas no século XVIII não era. Né? Então eu vou citar para vocês, na história da música, 3 grandes compositores que a gente pode chamar de os grandes clássicos, os clássicos por excelência, que foram Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Os 2 primeiros, Haydn e Mozart, nasceram na Áustria. O terceiro, Beethoven, nasceu na Alemanha, mas que com 21 anos acabou indo também para a Áustria, mais notadamente na capital, em Viena, e lá permaneceu até o final da sua existência. Bom, esses 3 a gente pode chamar de a grande escola clássica da história da música. Esses 3 deram a base para o que os séculos posteriores fariam em forma de criatividade. Então, Haydn é considerado também o pai de alguns gêneros, né, algumas formas de composição, como por exemplo a sinfonia,
como por exemplo a forma sonata, como por exemplo o quarteto de cordas. Atrapalhou? Ficou um pouco difícil? O que é isso? Vamos pensar que quando um poeta vai escrever um poema, parece meio, né, mas não é tanto assim, quando ele se propõe a compor um poema, ele muitas vezes vai atrás de alguns formatos, em versos decassílabos ou dodecassílabos, ele vai atrás de pode ser que ele faça um soneto, ou já no século XX, né, em rimas livres, né, quando você já não tem menos regras. Para você compor, especialmente naquele período pós-barroco, você também tinha ali algumas formas de composição. E aí que vem a forma sonata, criada, desenvolvida, muito mais desenvolvida do que criada por Joseph Haydn, e que teve em Mozart um grande continuador e teve em Beethoven o grande ápice de tudo. Então, Haydn é considerado o pai dessa forma nova sonata. A forma sonata é uma forma de pensar. Então, é como se a gente tivesse um primeiro movimento, um primeiro ato, um primeiro capítulo grandioso, onde se expõe ali dois temas contrastantes, tá? Isso pode ser, como eu falei, pode ser na literatura, pode ser nas artes plásticas, pode ser na música. Depois você vai pensar, meditar, refletir sobre esses temas que você apresentou nesse primeiro movimento. E o terceiro movimento, ele vai procurar de uma certa forma resolver tudo isso, de uma forma leve. Por isso que às vezes brincando com amigos eu falo, você está com uma certa depressão, você está meio baixo astral? Procure ouvir música do período clássico. Não música clássica como um todo, mas música de Haydn, música de Mozart especialmente, porque elas vão, de uma certa forma, apresentar sim alguns temas contrastantes, são certos problemas, mas elas vão se resolver e você vai terminar de ouvi-las de uma forma leve, de uma forma positiva, né? São compositores que fazem com que a gente fique olhando, posso até citar já, né? Se falei do iluminismo, mas o positivismo também era uma das coisas da época. Quase que assim, a sociedade já tem tantos problemas, né? Por que as artes devem refletir tanto esses problemas? Vamos mudar, vamos utopicamente ir para outros momentos. Olha só, de Joseph Haydn, você pode ouvir suas últimas sinfonias, como exemplo. A sinfonia número 104, que louco, não? Ele compôs 104 sinfonias, ela tem até um título, né? Londres, que ela foi composta para aquela cidade, né? A capital da Grã-Bretanha. Então, de Haydn também você pode ouvir o Quarteto Imperador, quarteto de cordas, quarteto, 2 violinos, viola, violoncelo. Violino, viola, violoncelo. Tá? Então, o quarteto de cordas também foi um gênero muito desenvolvido no período clássico, que seria o ápice da música de câmara. Vamos pensar aqui, esse momento também, eu falei da ascensão da burguesia, você lembra? Né? Foi um momento que, agora que a igreja vai ter menos poder, ela vai mandar menos nas formas de composição e criação. Logo, os altares vão deixar de ser exclusivamente lugares de apresentação musical. Da mesma forma, os reis absolutistas, agora os reis vão ter menos poder. Então, a música, as artes plásticas não vão estar mais concentradas entre os palácios e suas salas de música e concertos e os altares das igrejas. Agora, essa classe burguesa, ela vai ter o espaço dela. Aí os arquitetos da época lutaram para criar e projetar o quê? Espaços para essa nova classe. Essa classe que agora tem dinheiro para pagar por cultura. Essa nova classe que agora tem dinheiro para pagar por entretenimento. Daí, é desse período, né, que a gente começa a ver, e alguns estão de pé até hoje, os grandes teatros, os grandes salas de concerto e, notadamente, né, as grandes casas de ópera na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, Portugal, né, e que vão se refletir depois em várias partes do mundo. Então, ou seja, de uma necessidade dessa nova classe emergente, a arquitetura teve que acompanhar. Ou seja, de um problema social, a arquitetura se desenvolveu para criar, né, novos espaços. Olha que coisa interessante, não? Então, agora, já que existem esses espaços para a burguesia, os compositores também se tornaram o quê? Mais livres. Enquanto Haydn teve, né, os seus mecenas, teve famílias nobres, né, mantendo e pedindo e encomendando obras,
E com Mozart também não foi diferente. Ele trabalhava para a igreja, para o arcebispo de Salzburg, a cidade onde ele nasceu, e depois foi para Viena e também continuou trabalhando para o imperador e tudo mais, e tinham, de uma certa forma, né, as suas criações, não vou dizer censuradas, mas elas passavam por um crivo ali de aceitação do sim e do não. Beethoven foi o primeiro artista da história a ser livre. Ele costumava dizer liberdade acima de tudo, né? E principalmente para se criar. A gente cria algo novo quando, eu já falei isso no outro vídeo, quando a gente tem conhecimento daquilo que já aconteceu. Então a gente tem que imaginar assim, Beethoven só é o que foi porque ele absorveu tudo que veio antes dele. Ele absorveu a música de Mozart, quase um seu contemporâneo. Ele aprendeu literalmente com Joseph Haydn, mas aprendeu também com os barrocos todos, com toda a música polifônica do período renascentista também. E só por conta desse conhecimento é que ele fez a grande obra revolucionária. Mas sobre Beethoven vou falar no próximo vídeo. E se você não assistiu os períodos da história da arte que eu citei no começo, ou seja, o período renascentista e também o período barroco, você pode conferir aqui no meu canal diversos vídeos sobre esses dois temas, que são fabulosos, magníficos, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, me acompanhe. Lembrando, o próximo tema vai ser Ludwig van Beethoven, que em 2020 completou-se aí os seus 250 anos.